Ok, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis. で、列王記の2の方に開いてください。2 Reis 6, a partir do 8. 6章の8節から。Só antes de começarmos, deixa eu só compartilhar algo com vocês. No sábado passado, nós tivemos a nossa assembleia solene, logo após o estudo de Apocalipse. 先週の土曜日に教会の集会を目録書の勉強会の後に開きました。 E na hora da oração, Deus me deu essa mensagem. で、その中で祈っている時に神様がその言葉を私にシェアしてくれたんです。 E ele falou para mim para compartilhar com a Maranata. で、そしてそれを今度はチャーチとシェアしなさいと。 Então receba isso como algo vindo de Deus para você. だからこのメッセージっていうのは神様から来てるメッセージだと思って聞いてください。 Porque falou comigo. Acho que a parte mais difícil durante a semana foi separar o que era pessoal de Deus para mim e o que ele estava querendo ministrar para todos. Acho que foi a parte mais difícil da semana, foi isso. で、1週間を通してこの言葉をシェアするのに神様から語られたことを自分に直接語ってきたものとみんなとシェアするものを分けるのがとても大変だったんです。 Então ele tem uma palavra pessoal para você, específico para você. Fique atento. 個人的に直接プライベートなところに多分訴えるメッセージっていうのもあるかもしれないので注意深く聞いてください。 2 Reis 6, 8. Começa assim. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. 列王記の2の6章の8節からシリア王がイエスと戦ってきたとのことです。王は家臣たちにこれこれの場所に兵を集めようと言われました。するとすぐさまエリシャはイスラエルの王にあの場所へ寄せられませんようにシリア軍が集結しようとしていますと使者を送って警告をしました。 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, de que ele não deveria passar. E assim então se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? 10節イスラエルの王はエリシャの言うことがほとんどどうか確かめようと偵察を出したところ、やはりその通りでした。こうしてエリシャはイスラエルを救いましたが、このようなことが何度もあったんです。シリア王は首をかしげ、家臣たちに呼んで厳しく追及しました。この中に揺らぎ者がいる。こちらの作戦の敵に通報している者がいるはずだと。 12. Respondeu dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. 12節すると家臣の一人がこう言いました。王様、私どもではありません。イスラエルにいる預言者にエリシャが王様が寝室でこっそりおっしゃることまでイスラエルに告げているんです。王様は言われました。そうか、では彼の居場所を突き止めて捕まえよう。やがてエリシャがドタンにいるという知らせが届きました。 Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. そこである夜、シリア軍は戦車と馬で武装した軍装を差し向け、ドタンを包囲しました。 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que vamos fazer? Então ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. 翌朝早く預言者のしもべは起きて外に出ると、馬と戦車で固めた大軍がぐるりと町を包囲していました。若いしもべは思わず、ご主人様、どうしたらいいでしょうと大声で叫びました。
恐れるな。私たちの軍勢は彼らよりも多く強いのだから。17. Orou então Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou então Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. こう言ってエリシャは主に祈りました。どうか彼らの目を開いて見えるようにしてください。すると神が若いしもべの目を開いたので、火の馬と火の戦車がエリシャたちを取り巻くように山を満ちているのが見えました。シリア軍が攻めてきたとき、エリシャはどうぞ彼らを盲目にしてくださいと主にお祈りをしました。その通り、シリア軍は兵士たちの目が見えなくなりました。19. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem essa a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. 19節、エリシャは出て行って彼らに言いました。道を間違えているぞ。攻撃する町はここではない。私についてきなさい。お前たちが探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行きました。サマリアに着くとエリシャは、主よ、彼らの目を開いて見えるようにしてくださいとお祈りをしました。目が見えるようになったとき、彼らの度胸はありませんでした。サマリアの真ん中に来ていたんです。イスラエルの王は敵の兵士たちを見てエリシャに尋ねました。彼らを撃ってもいいのですかと。21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-lo-ei, feri-lo-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a esses, manda pôr-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. 21節、捕虜を殺しちゃいけません。パンと水を与え、国に返してやりなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをしてからシリア王のもとに返しました。その後、シリアの略奪隊によるイスラエルの侵入はピタリと止まりました。Bem, feche seus olhos, vamos conversar um pouquinho com o nosso Deus. 目を閉じて今からお祈りをしたいと思います。 Senhor Deus, nós adoramos ao Senhor. 主よ、私たちはあなたを愛しています。 Nós amamos ao Senhor. 私たちはあなたを愛しています。 Nós escolhemos viver as nossas vidas para agradar ao Senhor. 私たちは自分たちがあなたを喜ばすために生きるように選んだんです。 Nós precisamos que o Senhor fale conosco. 私たちに語りかけて、 Precisamos que o Senhor revele a sua vontade aos nossos corações. あなたの意を私たちにもっと知らせてください。 Eu preciso que o Senhor esteja falando aqui conosco nessa manhã. 今日ここで私たちに語りかけて、 Eu coloco tudo nas tuas mãos. すべてあなたに捧げます。 Coloco toda a mensagem nas tuas mãos. すべてこのメッセージ今から語ることをあなたに捧 Eu げま peço, す。 Senhor, Espírito Santo, 聖霊よ、 esteja soprando nos ouvidos, no coração da tua igreja 一人一人の耳に吹きかけてください。 e ministrando a boa, santa e perfeita palavra do nosso Deus e Pai. そしてあなたの言葉をもっともっと彼らに教えてあげてください。 Jesus, tudo a ti, すべてあなたのために、 tudo a ti. すべてあなたのために。 Amém. Amém. Ah, história legal, né? Isso aconteceu, tá? これは本当に起きたことで、 Mas vamos entender algo aqui antes de nós entrarmos 100% na mensagem. メッセージに入る前にちょっと教えたいことがあると思います。 O que é isso? これは何ですかと。 Pode ser um caminho, pode ser um risco. で、まあ単なる線に見えるかもしれないですけど、 Mas aqui, para nós hoje, ele vai ser uma divisão. でここにこの線っていうのは今日境界線になるんです。 Essa parte da linha para cima 線の vai 上か ser らは o mundo físico. 物理的な世界のことなんです。 Como você já entendeu, a parte de baixo vai ser o mundo espiritual. でその線の下は霊的な世界の話なんです。 Ok?
Tudo que tiver da linha para cima é o mundo físico. O que tiver da linha para baixo é o mundo espiritual. 線の上からはすべて物理的なもので、線から下はすべて霊的なものです。 Então vamos entender um pouco essa história aqui de Eliseu. じゃあこのエリシャの話をちょっと理解していきたいと思います。 Tinha um monte, ある山があって、 e edificado sobre o monte havia uma cidade. その山に町があったんです。 Isso não é lápis, tá bom? São casas, これは家で鉛筆じゃないです。 tá bom? Tinha mais, tá? Mas vamos fazer de conta que tinha も só っと três 家は para. 建ってました。 E aqui na cidade tinha um homem de Deus chamado Eliseu. でそこに神の預言者のエリシャっていう男がいて、 É o melhor que eu consigo fazer, tá, gente? まあこれが一番書いてる中でうまいもの。 Eliseu. E junto com ele estava o seu servo, でそこに彼の使いもいたんです。 menininho. Eliseu estava buscando a Deus. でエリシャは神を求めてて、 Ele era um profeta de Deus. 彼は預言者だったんで Ele す。 era um homem de Deus. 彼は神に使われている男で、 A Bíblia nos fala que Deus revelava para ele o que o rei da Síria falava dentro do quarto dele. 聖書ではさっきも読んだように、神はエリシャに王の寝室、シリア軍の王の寝室で話されていることまで彼に全て明かしてたんです。 Eliseu não sabia o que estava acontecendo no quarto do rei. エリシャ自体はその神の敵の王の寝室で何が起きているのか分からなかったんです。 Quando o rei fica pensando e perguntando como é que Eliseu sabe das coisas que eu falo no meu quarto? で、王はなんでエリシャは私の言っていることが全て分かるんだと。 As pessoas falavam, o homem de Deus sabe. その人たちはみんな言ってたんです。神の男は知ってるんですよと。 Eles não chegaram a falar assim, Eliseu sabe. エリシャが知ってるんじゃなくて、神の男は知ってるんだと。 Ele era um homem de Deus. 彼は本当に神に仕えてた男で、 Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui hoje? ここに神の男と女はどれくらい Levanta い a ま tua すか？ mão aí. 手を挙げてください。 Você é um homem, uma mulher de Deus? 神に使われている男か Deus 女 vai ですか？ revelar coisas impressionantes para você. 神はあなたに素晴らしいものを開いてくれるよと。 O rei ficou bravo e mandou um exército lá para pegar Eliseu. で、そのシリア軍の王は怒ってエリシャを捕まえようとある軍隊を送りました。 Esse não é o vale de ossos secos não, tá, gente? É o これ exército. 軍 Ó. 隊です。 Eles têm lanças na mão. Esse aqui vai ter um arco, 槍を持ってて、弓を持ってて、 tá bom? O exército foi lá para prender Eliseu. それはエリシャを捕虜にするために捕まえに行くために送られた軍隊なんです。 O servo ficou apavorado. で、そのしもべっていうのはすっごいもうびっくりして、 Eu ficaria também. で自分も同じ心境になると思います。 Sabe por quê? Todos os homens daqui, todos os homens valentes, acima de 18 anos, eles estavam na guerra. なぜかというと、ここにいた18歳以上の男性っていうのはみんな戦争にいたんです。 Nessa cidade tinha crianças, mulheres, um homem de Deus e o servo dele. でそこの町には女性と子供とその神に使われている男がいたんです。 Vocês querem que eu desenhe crianças e mulheres aqui? ここに女と子供を描きましょうかと。 Mas tinha, tá? Tava aqui, eles estavam na casa, porque tava de manhã eles estavam dormindo ainda. 女性と子供たちは家の中で寝てたんです。 E o servo foi lá desesperado falar: Eliseu, 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 tem um exército aí. A Bíblia fala que ele mandou um exército muito grande, cavalos, carros fortes, tropas enormes. Não tinha só 4 índios não, tá? Tinha muita gente atacando aquela cidade. で聖書にはそのエリシャを出迎えるためにすごい大きい軍隊と馬と戦車と武装した人たちがすごいいたんです。 Eliseu tranquilão. でエリシャはそれでも普通に平常心を保ってたんです。 Então Eliseu falou assim: olha, preocupa não. でエリシャは気にすることないよと。 Mais são os que estão conosco do que os que vêm contra a gente. で俺たちのいる方が強いよと。迎え撃つやつらより自分たちの方が多いんだよと。 O servo deu uma olhada em volta, viu as crianças, viu as mulheres, viu o gado e falou: acho que Eliseu tá maluquinho aí. でそのしもべは周りを見て女性、子供、ヤギとか子羊とかしかいないのを見てこいつ頭お Foi かしいんじゃないかと。 Eliseu é um exército, Eliseu.
homens armados com arco, flecha, espada, gente forte, Eliseu. でそのしもべはエリシャにここに武装している人たち何人もいるんだよと。 Então Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos do servo dele. エリシャはお祈りをしてそのしもべの目を開いてくださいとお祈りをしたんです。 O que foi que o servo de Eliseu viu? でそのエリシャのしもべは何を見ましたかと。 Ele viu o reino espiritual. 彼は霊的な世界が見え始めたんです。 Deixa eu te falar uma coisa. O reino físico e o reino espiritual, eles funcionam junto. で物理的なものと霊的なものっていうのは連なってちゃんと機能してるんです。 O que você faz no mundo físico afeta o mundo espiritual. だからここで物理的なものを行ってもそれは霊的なものに影響してる。 O que você faz no mundo espiritual afeta o mundo físico. 今度逆に霊的なところでやったものも全てこの世界に影響してくるんです。 Então eu leio a Bíblia aqui no mundo físico. だからここで聖書を読んだとしましょう。 Olha a minha Bíblia. これ聖書です。 Você lê a Bíblia aqui no mundo físico. だからここでこの Três- 世界 três で D 聖書を読んだとして No mundo espiritual, você está se alimentando 今度その聖書を読むことによって霊的な世界では de pão. ご飯を食べているのと一緒なんです É um pão. これパンです Eu que fiz, então tá um pouco deformado porque eu não sei fazer pão. Mas é 私 um は pão. パンかけないですけどこれパンです Você lê a Bíblia no mundo físico. この世界で聖書を読む No と mundo espiritual, você está se alimentando. 霊的な世界ではご飯を食べているのと一緒なんです Você ora no mundo físico. Eu não vou fazer alguém orando aqui. もしかしたらここでお祈りをしているとしましょう Você ora no mundo físico. Não, eu não sei fazer isso. Você ora no mundo físico, no mundo espiritual, algo está acontecendo. だからこの世界でお祈りをすれば霊的な世界では何かが起きているんです Eliseu orou e o Eliseu- servo viu um exército rodeando o monte. エリシャはそのお祈りをしてそのしもべは周りに軍隊がいるのが見えたんです Um exército que fala, a Bíblia fala que eram cavalos e carruagens de fogo. そこには戦車と馬が炎でできているようなものだと書いてあります Porque no mundo espiritual eles já estavam aqui. なぜかというと霊的な世界ではもう彼はそこにいたんです Eliseu estava ali já no mundo espiritual vendo isso. でエリシャはもう霊的な世界でそれが見えてて E ele pediu para que então o servo dele visse o que ele estava vendo no mundo espiritual. そして彼は神様に頼んでしもべにも私の見えているものが見えるようにしてと O mundo espiritual e o mundo físico で霊的なものと物理的な estão ものが ligados. E por causa da oração de Eliseu, o mundo espiritual se manifestou no mundo físico. 霊的なものと物理的なものはつながっててエリシャが祈りしたことによって今度それら2つが1つになったんです Por causa da oração de Eliseu, o mundo espiritual se manifestou no mundo físico. 今度エリシャがお祈りをしたことで今度その霊的なものが現世でマニフェストし始めたんです E eu quero que você guarde bem isso. だからそれを心に留めといてください Porque Eliseu orou, o mundo espiritual se manifestou no mundo físico. エリシャがお祈りをしたから霊的なものがこの世界で動き始めたんです Gálatas 5. ガ Vamos ラ para テヤ Gálatas の 5. 5章 Nós já voltamos aqui para a nossa aula de arte, tá bom? もうちょっとしたらこのお絵描きの授業に戻りま Mas す vamos lá para Gálatas 5. Gálatas 5, 24. ガラテヤの5章の24節 24 e 25. 24節と25節です Tudo bem? Gálatas 5. Olha, tem japonês ali, ó. Que beleza. Beleza. Acho que eu vou ler ali. Não, eu vou ler aqui, que eu não consigo ver bem ali. Eu vou ler aqui. Gálatas 5, 24. E eis que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. こっちよりもうちょっと分かりやすい文章で読みたいと思いますイエスの救い主に属する者は生まれながら悪い欲望を十字架にかけたのだと私たちは今聖霊の力を受けて生きているなら全生活全般にわたってその導きに従おうではないかと
25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nossa. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eliseu, ele estava aqui no mundo físico, mas ele vivia no mundo espiritual. 25節には聖霊の力を受けて生きているな Quem ら aqui conhece a história de Eliseu? Quem já leu na Bíblia a história de Eliseu? エリシャの話を読んだことある人いますか？ Vou falar algumas coisas que Eliseu fez. エリシャがやったことを何 Me 本か挙げ ajudem てくだ aí, さい。 tá bom? Me ajudem aí. Fala de uma coisa sobrenatural que Eliseu fez. エリシャが起こしたスーパーナチュラルなことを教えてください。 Machado flutuou. そのね斧が浮いたんです。 Um machado de ferro puro, ele fez flutuar na água e tinha afundado. Outra coisa? Esse foi Elias. Foi Elias. Naamã era leproso e ele falou para Naamã se banhar no rio 7 vezes e ele foi curado. Fala que a pele dele ficou como de uma criancinha, como de um acachã. ナマンはその皮膚病を抱えてて、重大な皮膚病を抱えてたのに、川で7回泳ぐことによってその皮膚病がすべて落ちて、新生児のような肌に戻ったんです。 Depois que Eliseu estava morto, enterrado, seco, assim, que nem ossinho, teve um morto que caiu no túmulo dele e o morto ressuscitou. もう死んでた人が、その Eliseu estava morto já. もうエリザイっていうのは死んでて、その中に落ちた人が今度死ぬはずだったのが今度生きて帰ってきたんです。 Eliseu conheceu uma viúva que tinha só uma vasilhazinha pequenininha de azeite. Estava passando necessidade. Eliseu falou, vai, busca vasilhas, quantas você conseguir. Começa a despejar o azeite nas vasilhas e com um pouquinho de azeite ela encheu centenas, dezenas de vasilhas. でとても貧乏な女性がいて、彼女はちょっとした量の油しか持ってなかったのに、エリシャは彼女の元に行って、できるだけいっぱい容器を持ってきなさいと。その容器に今度油を注ぎなさいと。油を注ぎ始めると、もう何百もの容器がいっぱいになって、油が出てくるのが止まらなかったんです。 Tem um menino que morreu de dor de cabeça, eu não sei como é que se morre de dor de cabeça, mas ele morreu de dor de cabeça e Eliseu ressuscitou o menino. で、ある話では、その頭痛で死んだ子供がいて、エリシャはその子を蘇らしたと。 Porque Eliseu tinha um poder sobrenatural? エリシャに何かの力があった Porque の ele era かって alguém especial? 彼は何か特別だったのって。 Porque ele tinha um DNA de mutante, ele era um X-Men? 彼は X-Men のように何かミュータントの DNA を持ってたの？ Será que ele era um alien vindo de um planeta distante? 彼はなんかどっかの惑星から来たエイリアンなのかと。 Será que ele caiu num poço cheio de radioatividade e ganhou uns poderes? 放射線に満ちたその池の中に落ちて何かパワーを得たのって。 Por que ele conseguiu fazer isso? なんでこんなことが起こせるの？ Porque ele era o homem de Deus. 彼は神の男だったからできたことなんです。 Quem aqui é homem e mulher de Deus? 神の男 Levanta a mão は誰です alto. か？手を挙げてくださいと。 Se ele pôde fazer isso porque ele era um homem de Deus, você já sabe. もしエリシャが単純に神の男だったんなら、なぜ自分たちにはできないのかと。 Porque Eliseu era um homem de Deus, ele andava no Espírito. 彼は神の男でその霊的なものを見えてたんです。 Ele vivia no Espírito. 彼はそこで生活をしてたんです。 Em Gálatas 5:24 nós lemos, 25 nós lemos, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. 25節には霊の力を受けて生きてるなら生活全般にわたってその導きに従おうじゃないかと書いてあります。 Então Eliseu orou でエリシャはお祈りをして、 e todo o exército ficou cego. でそのエリシャのお祈りによってみんな目が見えなくなったんです。 Eliseu orou e ele trouxe o mundo espiritual para o mundo físico. エリシャはお祈りして霊的な世界を物理的な世界に持ってきて、 Eu pensei uma coisa nessa semana. Rodeando Eliseu, tinha um exército de cavalo de fogo e carruagem de fogo. で今週通してその考えてた中で、エリシャの周りには火の馬がいたんです。 Provavelmente tinha espada de fogo. もしかしたらその中にその Tinha 火の sabre de 剣もあるかもし luz, de fogo. れない。本当に炎でできた剣があったのかもしれない。 Tinha morteiro e canhão. だからその大砲とかもあったんじゃないかと。 Tinha míssil.
ミサイルなど Arma nuclear espiritual aqui, ó, junto com Eliseu. 原子爆弾のようなものもあったんじゃないかと Ele podia ter usado e aniquilado o exército todo. 彼はそれを使ってその軍隊もう全滅させてもよかったんじゃないかと Mas ele orou e o povo ficou cego. けど彼はお祈りをして彼らはみんな目が見えなくなったんです exército inteiro ficou cego. 一つの軍隊全員が目が見えなくなったんです Por quê? Porque ele trouxe o mundo espiritual para o mundo físico. なぜかというと彼は霊的な世界を物理的な世界に持ってきたからです Espiritualmente, esse povo estava cego. でその霊的に言うと彼らはもう目が見えなくて Eles não conheciam a Deus. 彼らは神を知ってなかった Eles não viam o mundo espiritual como Eliseu via. エリシャのようにその霊的な世界が見えなかった Ele apenas pediu para que Deus manifestasse o mundo espiritual no exército. だからエリシャはあなたの世界をこっちに持ってきてくださいと神に頼んで E eles ficaram cegos. そしたら彼らは目が見えなくなった E por causa dessa oração, Eliseu venceu a guerra. そのお祈りによって彼らは戦争に勝って Por causa de uma oração, Eliseu venceu um exército. 一つのお祈りによってエリシャは戦争じゃなくて軍隊を倒したんです homem orando, um homem de Deus orando, venceu um exército inteiro. 神の男一人のお祈りによって一つの軍隊を倒したんです Sem matar ninguém, ele venceu um exército inteiro. 誰も殺さずに彼は軍隊を倒したんです homem. 一人の男だけど Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui hoje? ここに神の男と女はどれぐらいいますか Se você orar, se nós orarmos junto, o que nós podemos fazer? 自分たちがお祈りをすれば何が起きるのか O que você pode fazer se você colocar o seu joelhinho no chão e orar e buscar a Deus? 自分たちがひざまずいてお祈りをし始めて神を追い求めたらどんなことが起きるのか Às vezes a gente conversa com algumas pessoas たまに何人かと話してると e pergunta: "Ei, irmão, como é que tá a vida?" いや最近どう Tá uma luta, ちょっと難しいねって tá difícil. 結構なんか最近いろんなチャレンジあって Minha casa tá difícil, 家計もちょっと厳しくて trabalho tá 仕 difícil, 事も大変で saúde não tá boa, 健康状態も良くないし tá uma luta. もう毎日が戦いなんだよ Que bom, いいねって porque é a tua chance de orar e ver o sobrenatural de Deus acontecendo. なぜなら自分たちがお祈りをして神のそのミラクルが起きるような Quem estava desesperado aqui, Eliseu ou o servo dele? ここで慌ててたのは Porque エリシャだけでしもべなんです o servo não vivia no mundo espiritual. なぜかというとしもべはその霊的な世 Ele 界で não 生 via 活 o しなかったん mundo です espiritual. 彼はそれが見えなかったんです Depois que ele começou a ver o mundo espiritual, que ele viu aquele monte de cavalo e carro de fogo, você acha que ele ficou preocupado ainda? それ全部を見てそのしもべっていうのは慌ててたと思いますか Se você está desesperado, desesperada, e não consegue achar uma solução, é porque você não está vendo o mundo espiritual. もし自分たちが焦って何か答えを探し求めても見つからないって慌ててるならもしかしたら霊的な世界が見えてないんじゃないか Lembra que eu falei que o que acontece no mundo físico afeta o mundo espiritual? 私はさっき自分たちが物理的な世界でやることはもう一個の世界に影響するんだよと言いました A cruz foi algo físico? 十字架っていうのは物理的なものだったですよね Aconteceu no mundo físico a crucificação? 物理的な世界で起きたことです O que aconteceu no mundo espiritual? 霊的な世界では何が起きたの Salvação, restauração. また癒し O que mais? Perdão dos pecados. 罪が許されて O que mais? Só isso que a cruz fez? そんだけのことが起きたんです Não que seja pouco, mas aí limita isso? 救いがそれだけだったってわ O け que じゃないで mais que a す cruz fez no mundo espiritual por nós? 霊的な世界で他に何をしたんですかと Esperança, 希望 vitória, 勝利 reconciliou com Deus, 神との関係の立て直し libertação, 解放 tudo no mundo espiritual. Nova vida, 新たな obrigado. 命 Ele, no mundo espiritual, ele nos lavou. 彼は私たちを洗い流してくれた Agora vai um monte de palavra, hein? Nos purificou,
彼は私たちを清くして Ele nos ensinou o que é viver. 生活の仕方を教えてくれて Ele nos ligou de novo com o nosso Pai. 神とまた関係を結び直してくれて Ele resgatou os mortos do inferno. 死んでいる人たちを地獄から救い出して Ele venceu cada batalha que você passa. あなたが今面々と向かっている戦い一つ一つを Ele 倒し curou て cada enfermidade que possa haver no seu corpo. 彼はあなたの体にある病これから起こる病をすべて持っていって Ele, por causa da cruz, ele mandou o Espírito Santo para nós. 十字架のおかげで聖霊を俺たちに送 Aí っ se て eu く for れて entrar no Espírito Santo, aí vai embora. そしたらもう Tanta coisa 他にいっぱいあるんです que veio junto com o Espírito Santo 聖霊と一緒にいっぱいい na ろんなことがあった na あったん nossa です vida. A cruz foi o maior feito no mundo físico que afetou o mundo espiritual. で十字架っていうのはこの世の中でその両世界に影響したことの一番のシンボルなんです Então, por causa da cruz, eu oro e o inimigo perde. 十字架のおかげで私がお祈りをすることによって敵は負けるんです Por causa da cruz, você ora e o inimigo perde. 十字架のおかげであなたがお祈りをすれば敵は倒れるんだと Estava comentando lá na reunião da oração na casa da Fátima essa semana. で今週そのお祈りの集まりであることをコメントし Eu てたん estava ですけど lembrando do tempo que quase ninguém aqui tinha carteira de de昔その motorista. 運転免許を持ってなかった人が多くいたときに Ninguém conseguia tirar a carteira aqui no Japão. 誰もその免許が日本で取れなくて Ninguém chegava do zero e tirava a carteira no Japão. Tinha que vir com a carteira do Brasil ou do Peru, ou ir para Filipinas, ir para o Paraguai, ir para algum local, tirar a carteira e vir com a carteira. で例えばその日本に来た人たちが免許を取るのに普通に来ただけで外人が取るんじゃなくてみんな大体の人たちはどっかの国から免許を持ってきてそれを日本の免許に切り替えて E a gente orou, orou e orou para que isso mudasse. で私たちはそれが変わるようにもっともっといっぱいお祈りをしたんですでそれは変わったんです Mudou. Hoje, acho que não tem um que não tenha carteira. 今日ここにいる大半の Se 人は免 quiser, 許を é 持 só って ir るん lá で e す tirar a carteira. 免許が欲しかったら単純に取りに行けばいい Se だけなん não です tem, porque ainda não foi. É só ir. 持ってないなら Vai que 行ってない você だけで tira. す Eu sou uma prova. Eu não sabia falar inglês, não sabia falar japonês. Eu tirei a carteira japonesa com aula em inglês, sem entender quase nada. Pensando, eu pensava em português, lia um livro em inglês, com o professor falando em japonês. 私はその日本語をほとんどできないし英語も何もできないのに免許で授業を受けるときに私はポルトガル語で考えて英語の本を読んで講師は日本語で喋ってた Eu olhava e falava, Deus, só o Senhor mesmo. だから神様 Só 助け o てと Senhor. Porque eu, por mim, eu não consigo. E graças a Deus, consegui a carta. Foi um pouco suado, mas Deus deu a vitória. 大変だったけど自分たちはその免許を取れたんです E hoje eu tenho até minha carteira ouro. Deixa eu falar isso. Eu tenho で até 今 a 日は免 carteira 許は ouro. もう自分たちもゴールド Graças a Deus. E não só eu, outras pessoas, várias pessoas conseguiram a carta por causa de oração da igreja. Porque homens de Deus se posicionaram. で教会のお祈りを通してその何人も免許を取れたんです Você pensa, coisa boba, né? なんかつまら Carteira. んじゃない Boba talvez para você. Para mim não foi, porque eu Acho que precisava ir muito. 自分たちはそう思ってるかもしれないけど私 Foi はその免許をす bênção ご na く minha 必要 vida と e し na たん vida で de す outras pessoas いろんな também. 人に祝福ができたんです Eu também estava lembrando do tempo que ninguém conseguia tirar visto permanente. で昔の永住権取るのが難しかった時 Quem dava a entrada, às vezes ficava anos esperando para uma resposta negativa para receber um visto permanente. 昔よくその永住権の申請をしてた人たちが何年も待つのに結局それは全部拒否されたりしてた E a gente orou. で私たちは祈りをして Oramos um bom tempo. で長い間お祈りをして A palavra tá errada, né? A gente orou, tá errado, não tá? Tá certo? Então a gente orou, então tá certo. A gente orou, então tá certo. A gente orou e teve pessoas que conseguiram tirar o visto permanente em um mês. で昔その取れなかった永住権も自分たちがお祈りをした Carlão, 中 Carlão で aí de exemplo. 自分たちはその
昔取れなかった永住権も1ヶ月ぐらいで取れた人も何 Era 人も só 出てきました。 dar a entrada que o visto permanente saía. もう申請するだけでみんなその永住権が通ってたん Sou です。 prova disso também. Eu tenho 私はそ meu の visto 証の一つで permanente, す。 né? Menos de um mês também? Menos de um mês. Então, se você não tem ainda, é só ir lá. Pegue o teu visto permanente, está lá, もし永住権 esperando がないっていうんであれば、 você. 自分たちはもう行くだけでもらえるんで、ぜひ行ってください。 Daí para mais coisa, そこからまだ né? いっ Vamos ぱい parar ものあ aqui ります。 porque tem mais coisa da mensagem ainda. メッセージがまだあるんで、ちょっと Porque se você ora, a vitória acontece. 自分がお祈りをすれば勝利っていうのを綴れ Se るんです。 você ora, a vitória vem. あなたがお祈りをすれば勝利は出迎えるんで Porque す。 eu sou um homem de Deus e vivo no mundo espiritual. 私 Se は eu 神の oro, a 男であ vitória っ vem. て、自分がお祈りをすれば勝利は出迎えてくれるんです。 Me fez lembrar também Taifu, então, tem muitos outros. Taifu também nunca mais mostrou passou isso aqui, porque a gente ora sempre para que o Taifu não passe, nunca 台 mais 風が来る passou. ときに私たちはお祈りをして、その台風はいつも広島をそれるんです。 Essa história me fez lembrar Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja で、 e そ ele の teve um encontro com Cristo. この話はサウロの話をちょっと思い出させてくれたんです。彼はキリスト教たちを迫害してた人たち。 Saulo estava indo para matar os irmãos de Damasco で、サウロはそのダマスコス e の Cristo apareceu para ele. 人たちを殺そうとしてて、そこに向かってたんです。 Jesus, com o corpo dele glorificado, porque ele já tinha morrido na cruz, ele veio espiritualmente falar com Saulo. で、イエスはもう死んでたので、彼は霊的な体を使ってサウロを出迎えて、 Jesus ele trouxe o mundo espiritual para o mundo físico quando ele foi falar com Saulo. イエスはその霊的な世界を物理的な世界にサウロと話す時に持ってきたんです。 E Saulo ficou cego, で、サウロは目が見えなくなって、 assim como o exército. この軍隊のように Saulo ficou cego, 彼は目が見えなくなって、 porque espiritualmente ele estava cego, 彼は霊的にも目が見えてなかったから見えなくなった。 porque ele não via o mundo espiritual. 彼は霊的な世界が見えなかった。 Então Jesus falou: entra em Damasco, espera que eu vou falar o que você tem que fazer lá. イエスは彼にダマスコスに入って私の指示を待ちなさいと。 E Deus enviou Ananias. で、神はアナニアスサウロにアナニアを使いに送ったんです。 Quem era Ananias? アナニアとはどういうものなのかと。 Um homem de Deus. A única informação que nós temos dele é isso. 唯一ある情報っていうのは彼は神の男だっ Ele た。 era um homem de Deus. 彼は Ponto. 神の男だったっていう話で終わってるんです。 Deus falou com ele. 神は彼に語りかけ、 Ele debateu com Jesus. アナニアは神とそのある論争っていうか論破を Jesus しよ chegou うとしたんです。 para ele e falou assim: Ananias, vá até tal rua, até tal casa. Saulo de Tarso está lá, ore por Saulo. で、イエスは彼に言ったんです。ここに行きなさい。そしたらサウルがいるよと。 Ananias falou: Mas ele não é uma boa pessoa, Jesus. Ele veio aqui para me perseguir, para me matar. Ele não é uma boa pessoa. 彼はイエスに言い返したのが、彼はいい人じゃないよ、決してと。私を殺しに来た人じゃないの。 Jesus falou: Não se preocupe. Isso Ele é um vaso escolhido. イエスは彼に言ったんです。彼は選ばれた壺だから心配することな Não い se よ。 preocupe. Eu já estou trabalhando no coração dele. 私はもう彼のために準備していることがあるんだよ。 Ananias falou: Tá bom, se é o senhor que está falando, eu vou. じゃあアナニアは、じゃあ分かったよ、行くよと。 Ananias não ficou cego. アナニアは目が見えなくなったわけじゃなくて、 Ananias conversou com Jesus assim como Saulo conversou com Jesus. E Ananias não ficou cego. 彼はイエスと話してサウロのように目が見えなくなったわけじゃないんです。 Porque Ananias era um homem de Deus, vivia no mundo espiritual. 彼は神の男でも常に霊的な世界で生活をしてた E から ele 見えたん foi, です。 orou por Saulo e Saulo voltou a ver. 彼はそこでサウロの元へ行って彼のためにお祈りをしたらサウロは目が見えるようにな A って、 tua oração, se você vive no mundo espiritual, afeta o mundo físico. 自分の生活が日々その霊的な世界と関係しているなら自分のお祈りはこの世に伝わってくるよと。 Ele orou e Paulo voltou a enxergar. 彼はお祈りをしてパウロは見えるようになった。 E Ananias venceu uma batalha. そしてアナニアはその戦いを勝ったんです。 A batalha contra Saulo de Tarso. サウロとの戦いに勝ったんです。 Naquele instante ele venceu e matou Saulo de Tarso. その瞬間彼はその戦いに勝ったと同時にサウロっていう男を殺 Porque した a んです。 partir daquele instante, Saulo se converteu, foi batizado e se tornou
Paulo, o servo do Deus Altíssimo. 彼はサウロっていう男はそのお祈りによって目が開いたときに彼はそこで死んで、今度パウロという新しい男として蘇って彼は偉大に使われたんです。 A tua oração vence batalhas. あなたのお祈りっていうのは戦いに勝つこともできる。 Irmão, irmã, ore, もっとお祈りをしてください。 ore. Oração é conversar com Deus. お祈りっていうのは神と話しすることで、 Oração é você conhecer a Deus. お祈りっていうのはまた神をもっと知るきっかけになるんです。 Oração é você conhecer a vontade de Deus. また神の意をもっと分かるようになるんです。 Oração é quando você começa então a entender melhor como funciona a mente de Cristo. そしたらお祈りを通して今度キリストが何を伝えたいかっていうのがはっきり分かってくるんです。 E então ele vai te levar, te conduzir a ter uma vida santa. だからそれを通せば自分たちがもっともっとその清い生活を送っていけるようになるんで Vai す。 te conduzir a ter uma vida consagrada. もっと神に使われている人生を送れるようになるんです。 Então você vai conseguir viver no mundo espiritual. そしたら今度霊的な世界で生活できるようになって、 Deixa eu só desmistificar. Eu não sei como é que você vai falar isso, mas ちょっと補 deixa eu 足することあるんですけど、 desmistificar algo. Já falou? Puxa vida. Eu pensei que ia pegar ele, não peguei ele. Então deixa eu desmistificar algo. Isso não quer dizer que eu vou viver no mundo espiritual e eu vou ser um lunático. Não é isso. 単純にその霊的な世界で生活しているから頭がいかれてい Ah, るってわ então け eu じゃなく tenho て、 que eu preciso ser um lunático então para viver no mundo espiritual. Não. Não. Você só vai entender como funciona as coisas no mundo físico. その霊的な世界で生活するようになったら頭がいかれるっていうわけじゃなくて、自分たちが今度この世界で物事の起こる現象っていうのが分かってくるんです。 Você vai ter uma visão real e verdadeira do que acontece no mundo físico. もっとこの世界のその理屈とその物事の起き方っていうのがはっきり分かってく Você るん vai で ter す。 uma visão além do alcance. それ以上のビジョンが今度届いてくるんです。 Quando a pessoa fala assim, ai, eu não sei o que está acontecendo, porque o Japão está assim, ai, que está tão difícil o Japão, o que será que está acontecendo? Você vai falar, ah, eu sei. で、その日本が今こうなってるよ、こうなってるよ、難しいんだよと、なんかいろいろ大変なことが起きてるんだけど、なんでこうなってるのってなった時に自分は分かるんです。 Eu sei, os demônios estão tudo bravos. だからその自分たちが分かることによって悪霊たちっていうのはどんどん起こ Estão ってくるんです。 desesperados, 彼らはすごい慌ててて焦って porque て、 ele vê a igreja de Cristo se levantando no Japão. 彼らはそのキリストのチャーチが日本で立ち Que 上がっ ele て vê a ることを見て igreja るん de で Cristo す。 se tornando forte no Japão. チャーチがどんどん日本で強くなっていってる、力を増してるっていうのを見てる Estão んです。 desesperados. 彼らは焦り始めてて、 E acha que mexendo na economia, mexendo em política, em guerra, no trabalho, causando idimê, acha que isso vai espantar os crentes. だからその経済的、政治的、また仕事、そういういろんな私生活の面でそこを何か揺さぶり起こしていることで、誰かその人間たちの考えをそらせるんじゃないかって思ってるんです。 Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus, permanecem firmes e fiéis a Deus. だけど神の男、神の女っていうのはその中でももっと彼の意の中にいるため、そこでまた強く力強く頑張れるんです。 Mesmo que tenha um exército se levantando contra a igreja de Cristo, a igreja permanece firme. もしかしたらその教会、チャーチに対して何か軍隊が立ち上がってるけど、それに反する軍隊立ち上がってるけど、自分たちはまだ力強く立てるんです。 Mateus 15. マタイの15章。 Mateus 15, 12. 15章の12節。 Ok? Mateus 15, 12 até o 14. 15章の12節から14節。 15, 12. Então aproximaram-se dele os discípulos e disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar a outro cego, cairão ambos no barranco. マタイの15章の12節から14節。その時弟子たちが来て言いました。先生、あなたがあんなことを言ったからパリサイ人は怒っています。
天の父さんを得たんでなければどんなものであれ根こそ引き抜かれるのさ。パリサイ派には気をつけなさい。確かに彼らは人たちを導く指導者たちだけど、それはまるで盲目が盲目の人たちを手をつくようなものだと。二人とも溝にはまるオチなのだと。Os fariseus, eles eram os religiosos da época. パリサイ人っていうのはとても宗教人であって、Eles ouviram o que Jesus falava. 彼らはイエスの言っていることを聞い E て、 eles não entenderam. けど彼らには理解ができな Eles かった。 se escandalizaram, で、彼らはそれに対して今度怒ってきた。 porque eles eram cegos espiritualmente. なぜかというと、彼らは霊的に見えてなかったから。 Os fariseus, eles eram os escolhidos para liderar o povo religiosamente. パリサイ人っていうのはその人々たちを導くために選ばれた人たちなんだけど、彼らは単純に宗教を教えてた。 Eles estavam ali para liderar o povo 彼らは人々を導くためだったのに、 espiritualmente. その霊的に導くためなのに、 Mas eles não entendiam o mundo espiritual. 彼らは霊的な世界が理解できなかった。 Então eles eram cegos guiando cegos. 彼らは単純に目が見えない人が目を見えない人の手を引っ張っているようなものだった Deixa eu。falar algo para você, pai. ここにいる父親一人一人に語りたいです。 Específico para você, pai. 特に父親の人です。 Deus te escolheu 神はあなたを選んだ。 para ser o líder espiritual da sua casa. あなたの家系の霊的なそのリーダーになるために。 Deus te escolheu 神はあなたを選んで para ser o líder espiritual da sua casa. 霊的なリーダー、家の家庭の霊的なリーダーになるために選んだ。 Se você não anda no espírito, もしあなたがその霊的なところで se 生活 você しない não っていうんなら、 vive no espírito, そこで生活しないっていうんであれば、 então você é cego. あなたは目が見えてないと一緒なんです。 Você está guiando a sua família por abismo. あなたは自分のその家族が溝に落ちる羽目になるような導き方をしてるんだよと。 Cegos guias de cegos. Se um cego guiar a outro cego, cairão ambos no abismo. で、盲目が盲目の盲目の人が盲目の手を引くようなものっていうのは二人とも溝にはまるうちなんです。 Mamães também. で、母親も同じようなもので、 Mamães também. Deus te escolheu para seguir lado a lado com seu esposo. で、その神はその旦那と一緒にその生活、家庭を作っていく中で支えになるために選んだ女性なんです。 Mamãe é uma líder espiritual para os seus filhos. で、お母さんっていうのは、母親っていうのはその子供たちのための霊的なリーダ Mas ーなんで mamãe, す。 se você não anda no espírito, けどあなたがその霊的な世界で歩んでないなら、 você está de olhinho fechado, あなたは目を閉じてて、 com a mãozinha dada com a tua criança, 子供の手を持ってて、 caminhando para o abismo. 自分たちは崖に向かって歩いているようなもんだと。 Você está levando o teu filho para o abismo. 自分が子供を崖に連れてってるんだよと。 Pai, mãe, vocês estão levando os seus filhos para o abismo. だからお父さんお母さん、自分たちが子供たちをその崖に向かって歩ませてるのと一緒なんだよと。 Se vocês não se posicionarem 自分たちがその立ち位置をはっきりしないと、 como pais e mães espirituais, 霊的なお父さんお母さんとして você está levando o teu filho para o abismo. 子供が崖に向かっているのを自分たちは手伝っているのと一緒なんです。 Tenho certeza que todo pai e toda mãe で、お父さんお母さんっていうのは quer o melhor para o seu filho. 自分たちの子供に一番のものを与えたいと思っている。 Nenhum pai naturalmente vai empurrar o seu filho para o abismo. Vai. そのお父さんがその子供を崖っぷちから落とすっていうのは Pelo ない menos です。 daqui eu tenho certeza disso. とりあえずここにいるお父さんはそうしないっていう確信があります。 Mas se você não se posicionar けど自分がその como 立ち位置をはっ homem き e りしな mulher い de と、 Deus na sua casa, 神の男として立ち位置をはっきり取らないと、 você está levando o seu filho para o abismo. 自分たちの子供をその崖に向かわせてるのと一緒なんです。 Se posicione. だから自分の立ち位置をはっきりしてください。 Pai, mãe, se posicione. E não leve o teu filho para o abismo. 自分の立ち位置をはっきりして、その子供たちをそこに向かわせないでください。 Quem aqui é pai e mãe? ここにいる父親と母親は Fica em pé um pouco, né, galera? Quem é Deixa eu pai, tentar quem é pegar mãe? A maioria aqui é pai e mãe. ここの大半にいる、
ここの中にいる大半の人はもう父親か母親なんです。 Tenho certeza que você ama os seus filhos. 自分たちの子供を愛していると思っています。 Então eu te convido para vir aqui na frente. だからここに来てください。前に来てください。 Vamos orar por